Meus irmãos, nós vamos, antes de abrirmos a palavra do Senhor, quando pensamos no século 21 e entre tantos desafios que nós temos enfrentado, sempre é oportuno dizer que o nosso, não só o país, mas a igreja evangélica de modo geral, ela tem experimentado uma situação que nós chamamos de uma crise de identidade. As estatísticas apontam que o cristianismo está crescendo, o evangelho está avançando, mas ao mesmo tempo que as estatísticas dizem isso, mais vezes nós percebemos o rumo da decadência da nossa sociedade. As igrejas se secularizando a cada dia, os crentes também se secularizando a cada dia. Na parte da manhã nós tínhamos, na escola dominical, na minha classe, nós estávamos falando um pouco sobre isso, quando Billy Graham dizia que um dos grandes desafios nosso como cristão não é falar apenas do evangelho, mas viver esse evangelho. A maioria de nós hoje podemos vivenciar uma sociedade relativista, onde os valores dependem de cada pessoa. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas elas querem fazer do seu jeito, elas querem tudo que é de bom e de bênção na sua vida, mas nada daquilo que o Senhor requer que nós façamos. E quando nós pensamos nessa crise, quando nós pensamos nesses desafios, tem um texto que sempre é recorrente à minha mente e certamente falou e tem falado ao meu coração, e desejo compartilhar com os irmãos, que é justamente sobre a relação que o cristão deve ter com o mundo. Qual é a nossa relação? Qual é a atitude correta que eu e você devemos ter com o mundo, na sociedade no qual nós estamos inseridos? O texto que nos responde isso é o texto de 1 João. Um dos textos que nos responde isso é a primeira carta de João, capítulo 2. 1 João, capítulo 2, nós vamos ler os versos 15 a 17. O Senhor assim nos diz, a partir do verso 15 ao 17, primeira carta de João, diz assim: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne ou o desejo, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Nós temos algumas expressões aqui no texto que João vai colocar. Primeiro, o amor ao mundo. Segundo, ele vai dizer, porque tudo que há no mundo. E aí João pega algumas situações ou alguns desejos para justamente falar acerca dessa atitude, dessa nossa relação com o mundo. Ele vai falar do desejo da carne, os olhos, a soberba da vida, a soberba, os desejos, as vontades. Quando essa vontade não está alinhada com a vontade de Deus, ele vai dizer então que não procede de Deus, mas é o fruto dos nossos desejos, é o fruto do nosso próprio coração. Quem já leu, teve o privilégio, por exemplo, de ler a Apocalipse, especialmente as cartas que o Senhor então escreve por meio de João às igrejas,
Uma das coisas que nós vamos perceber, por exemplo, lá em Apocalipse, é o Senhor, especialmente lá no capítulo 1, versos 12 a 13, o Senhor dizendo para a igreja, dizendo que se a igreja ela não alinhasse a sua caminhada, ela não alinhasse a sua carreira ou a sua trajetória dentro dos limites que o próprio Deus havia colocado para a igreja, o Senhor Jesus vai dizer que ele tiraria o candeeiro, ou se afastaria da igreja. Em outras palavras, ele vai dizer: eu só estou dentro, eu só estou na igreja quando esta igreja faz a minha vontade. Quando essa igreja deixa de fazer a minha vontade, ela vive por si mesma, ela faz do seu jeito mesmo. E dentro dessa perspectiva, portanto, irmãos, João vai falar dessa relação que o cristão, sempre muito tensa, porque às vezes ou o cristão ele está emergido no mundo de tal forma que ele assimila todos os comportamentos da sociedade caída, ou ele está alienado completamente do mundo e ele não quer se relacionar de forma alguma com a sociedade. O que João está dizendo não é uma alienação. João não está falando para que você se isole dentro do seu quarto, dentro dos quatro cantos, dentro da igreja, e aqui você não saia, porque não há sentido algum também de só você estar dominicalmente na igreja e você não viver aquilo que você tanto ouve e lê das Escrituras. O grande desafio do cristão não é estar aqui dentro da igreja. O grande desafio do cristão é ser crente fora da igreja. É ser cristão, é permanecer fiel fora das quatro paredes. É permanecer adorando fora do ambiente cultico. É permanecendo sendo fiel quando as luzes não estão sobre você. Mas as luzes humanas, elas não estão sobre você. Porém, há um olhar daquele que sonda mentes e corações, aquele que conhece profundamente as nossas vidas. Diante dessa realidade, João, portanto, vai exortar os ouvintes daquele período, e a síntese da lição desses versos é justamente isso. João vai exortar aqueles crentes a abandonar qualquer tipo de atitude amistosa para com o mundo pecaminoso. Porque a razão que João vai dar é porque os cristãos, eles devem estar unidos em um único propósito, que é de amar a Deus e não amar o mundo. Mas como que funciona isso? Quais as razões que João vai dar de por que eu e você não devemos amar o mundo? A primeira coisa que João vai destacar é que amar a Deus e amar o mundo é uma atitude totalmente incompatível. Não há como fazer um ajuste dessas coisas. Mas para isso a gente precisa entender que tipo de mundo João está falando. Há três verdades ou três definições. Se você não sabe, nós vamos aprender nessa noite ou nos lembrarmos. Quando se fala de mundo, a primeira ideia de mundo é o mundo físico, ou seja, aquilo que foi criado. Nós temos lá em Atos 17, por exemplo, quando o próprio apóstolo Paulo, passando entre aquelas estátuas, aquelas imagens, ali ele vai evangelizar aquele povo de uma forma muito fantástica, estratégica, dizendo que Deus é que criou todas as coisas, e ali ele está falando desse mundo criado. A segunda definição para mundo é a humanidade, o mundo humano, a humanidade. E essa humanidade, portanto, o ser humano, o mundo físico, o universo, e o mundo ser humano, a humanidade. Mas há uma terceira definição de mundo, é o mundo como sistema, ideologia, visão, cosmovisão, forma de se viver, forma de se decidir. É sobre essa terceira definição que João está tratando aqui. Ele não está falando de mundo físico, ele não está falando de humanidade, mas João está falando, portanto, de mundo como sistema,
Ou seja, o termo utilizado pelo apóstolo João é para se referir ao resultado natural dessa consequência do pecado. E o pecado afetou o ser humano de tal forma que o sistema do mundo, a forma de viver do mundo é uma forma caída, corrompida, que se opõe a Deus. Os valores, os conceitos são sempre contrários à vontade de Deus. E é nesse sentido que João está falando. Em outras palavras, seria a mesma ideia lá de Romanos capítulo 12. Quando João diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Propósito. Para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a ideia de um mundo como sistema, alinhado com Romanos 12, é justamente isso. João está dizendo que nós não devemos amar o mundo dentro dessa perspectiva. Porque se João falasse do ser humano, da questão criada, logo nós estaríamos dizendo que não poderíamos admirar a criação, apesar de caída, apesar de estar aguardando a restauração. Nós devemos olhar para tudo aquilo que Deus criou e perceber Deus na criação. Nós olhamos para a humanidade, e essa humanidade, nós precisamos olhar para a humanidade, não nos imergindo dentro da humanidade, mas olhar com um olhar de misericórdia. Dentro dessa perspectiva, só é possível renovar uma sociedade ou transformar uma sociedade se aquele que se declara cristão, se aquele que se diz que é nova criatura, ter uma mente transformada, ter uma mente renovada, não assimilar ou não viver o sistema deste mundo. Dessa forma, João está dizendo: não ame os valores, as ideias, as perspectivas que o mundo tem sobre, por exemplo, casamento, criação de filho, sobre relação, obediência e tantas outras coisas que a sociedade deturpou nos dias, eu digo nos dias atuais, mas a consequência já vem de muito tempo. A definição que a sociedade dá de relacionamento, uma relação condicionada, uma caminhada que busca uma troca. João está dizendo, portanto, que é esse tipo de amor que não deve nutrir, que o cristão ele não deve nutrir, porque todos os valores que a sociedade hoje sustenta são valores caídos. E o cristão ele vem, ou pelo menos ele deveria vir em contramão desta sociedade. Se o mundo diz, por exemplo, se os valores do mundo se não está dando certo, se você não está feliz no seu casamento, então acaba o casamento, porque o que importa é você ser feliz. A Bíblia diz o contrário. Se você não está feliz no seu casamento, se você não está se sentindo bem, você primeiro tem que permanecer casado, e segunda coisa, você tem que orar a Deus para que ambos possam chegar num denominador comum e caminhar para a glória de Deus. Se a sociedade diz, o filho tem que fazer o que ele quer da vida dele, a Bíblia diz, o filho deve obediência aos pais. Se a sociedade diz que você deve dar vazão ao seu coração, falar aquilo que está, todo tipo de sentimento, porque o importante é satisfazer o teu coração, a palavra de Deus diz, vocês já morreram para o mundo, vocês não devem viver como ímpio, você não deve viver como homem caído, porque vocês são nova criatura. Se o mundo, a sociedade, ela vive em conflito, ela trata os seus familiares no dia a dia, e há uma briga, e constantemente um debate, e constantemente uma relação de ódio e de disputa, a Bíblia diz que nós somos servos, devemos servir uns aos outros, e se possível negarmos a nós mesmos em benefício do nosso próprio irmão. São alguns dos valores que a sociedade diz que é bonito. Hoje o belo não é ter 30 anos de casamento. O belo é quantas vezes você já trocou de esposa ou de esposo.
O magnífico não é dizer para os jovens, por exemplo, e adolescentes: eu estou me guardando para uma pessoa especial. Para a sociedade corrompida, o normal é dizer: eu preciso fazer testes para ver se vai dar certo. Esses são os valores que a sociedade tem defendido e que, infelizmente, crentes carregam para dentro da sua casa a mesma coisa. Irmãos, João está dizendo: nós não devemos amar o sistema deste mundo. Pelo contrário, o cristão precisa constantemente e é advertido constantemente a viver uma vida santa diante das inúmeras tentações do mundo. Esse sistema que nós vivemos, ele é corrompido. E a ordem para não amar o mundo baseia-se em 2 argumentos. Primeiro, que é incompatível o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Não devemos, portanto, ter essa incompatibilidade. João está dizendo, portanto, que isso deve ser um desafio constante nosso. Não ameis o mundo e nem as coisas. Então tem dois aspectos que ele fala aqui: não ame o sistema do mundo e as coisas que o mundo defende como valores, como verdades. Muitos cristãos têm vivido assim, entregues ao mundo e suas práticas, gostam das coisas do mundo, gostam das coisas que são oferecidas para o mundo. Hoje, infelizmente, não tem como diferenciar em muitos ramos e setores quem é cristão e quem não é cristão, porque se o ímpio fala palavrão, o cristão também fala. Se o ímpio se embriaga, o cristão também se embriaga. Se o ímpio adultera, o cristão também adultera. Se o ímpio mente, o cristão também mente. Se o ímpio trai os seus irmãos e os seus amigos, se o ímpio também faz isso, o cristão também faz. E a grande defesa quando nós somos apertados diante da dificuldade é: eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. O novo homem, a nova mulher, ele é refeito segundo a imagem daquele que o criou. E refeito o Deus, ele está te refazendo. Refazendo é nova criatura. Nova criatura você não é ou não poderia ser ou ter as mesmas atitudes, os mesmos comportamentos que você tinha quando você estava no império das trevas. Por isso que em Colossenses, Paulo, de uma forma muito prática, ele vai dizer: se você roubava, você não rouba mais. Agora você trabalha. Se você mentia, agora você não mente mais. Se você fala palavrão, agora você vai vigiar os seus lábios. Se você é uma pessoa grossa ou grosso, agora você vai pedir a Deus mansidão. Porque você é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso é não amar o mundo. Mas João continua dizendo que nada o que caracteriza o mundo caído procede de Deus. E é por isso que nós não devemos amar o mundo. Porque nada o que caracteriza o mundo caído procede de Deus. Olha para o verso 16, ele diz: porque tudo que há no mundo. E aí ele começa a dar alguns exemplos. Desejo, ele diz aqui: desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procede ou não tem origem no Pai. A ideia de procedência é isso. Os desejos pecaminosos não têm origem no Pai, tem origem no Adão, no primeiro Adão caído, no primeiro Adão que desobedeceu a Deus. Portanto, não é procedente de Deus. O que procede de Deus não é essas coisas. Tem um livro, na verdade um comentário, um comentário de Jó. O reverendo Daniel Santos, ele lançou esse comentário. O título do comentário desse livro é Integridade apesar de tudo. Serviu até uma série de sermões que ele pregou. A ideia de integridade apesar de tudo você tem todas as possibilidades
de ser uma pessoa como os demais da sociedade caída, mas apesar de tudo isso você não é. E por que você não é? Porque o diferencial é que você é filho de Deus. Então nada que há nesse mundo, portanto, os desejos, cobiça, e a ideia de cobiça aqui se refere em geral aos desejos, impulsos ilícitos, típico da humanidade sem Deus, ou seja, os frutos da carne, como nós já vimos lá em Gálatas e em outros momentos, os desejos dos olhos, que é a vontade de contemplar o proibido, a vontade de olhar, de buscar, de fixar naquilo que não é agradável, naquilo que não glorifica a Deus. E vai desde você cobiçar o que não é seu, até você ouvir e olhar aquilo que você assiste dentro da televisão. Quantas vezes, quantas porcarias, me permite a expressão, entram dentro das nossas casas por meio daquilo que nós assistimos. E a nossa sociedade, ela é modelada, nós estamos sendo modelados pela cultura caída. E aí, quando nós somos confrontados pela palavra de Deus, nós falamos, mas o mundo contemporâneo, pós-moderno, é assim mesmo. É dessa forma que se vive. É chato ser diferente. Pois é, mas é assim que Deus quer que nós vivamos. Uma das coisas que nos leva, quando penso nessa luta nossa contra a tentação, contra os desejos, eu me lembro sempre da narrativa que fala lá de Davi. Davi, quando caiu em pecado com Batseba, aconteceu dois fatores ali, não sei se vocês percebem isso, mas aconteceu dois fatores ali com Davi. Primeiro, que ele negligenciou a função dele, ele deveria ir para a guerra junto com os demais, ele não foi. Segundo, que ele estava lá ocioso, lá no palácio. E a ociosidade, a negligência daquilo que é básico na nossa vida cristã, sempre nos leva ao pecado. Sempre nos leva a desobedecer a Deus. Quando você tem uma vida de ociosidade, você não se ocupa naquilo que é santo, você sempre vai caminhar para o pecado. Eu acho impressionante hoje, irmãos, como os crentes, especialmente o tempo da nossos jovens e adolescentes, hoje que eu converso com muitos, eu sou secretário sinodal, a gente lida com muitos adolescentes, eu percebo quanto que os jovens e adolescentes hoje ele têm a capacidade de se desgastar com tantas coisas passageiras. Esses dias eu disse isso, né? Consegue ler uma série do livro, não sei nem qual é o livro que está lançando agora, mas antigamente uma série de Harry Potter. Como é que é o nome, mano? Mangá, nem sabia desse negócio aí. A pessoa consegue ler, se desgastar, mas não consegue ler uma página da Bíblia. E o argumento é: eu não consigo entender, é difícil, é complicado. Às vezes a gente não vigiar, né? E a tecnologia nos traz isso. E quando eu falo eu estou aqui me incluindo, né, nessa situação. Às vezes a gente pode se desgastar até mesmo maratonar, né, na Netflix, Amazon, tantas outras coisas. Mas como seria bom se nós maratonássemos na leitura da Bíblia, na prática da oração. As tentações desse mundo faz com que, se nós não tomarmos cuidados, nós sejamos levados a termos uma atitude de vivência e amor para com aquilo que nos afasta de Deus. E aí João então vai dizer que os desejos pecaminosos não procedem de Deus. Ao invés de desejar a soberba, desejar com os olhos a soberba da vida, desejemos coisas santas. Na parte da manhã eu li um texto, que foi, se eu não me engano, o Salmo 4,
quando Davi ali, o salmista no caso ali, ele expressa um desejo. E aí lá no verso de número 7, ele vai dizer o seguinte: mais alegria pusestes no meu coração, do que as alegrias deles, quando lhes dá fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. O início do verso 7 ele diz isso: mais alegria pusestes no meu coração. Quando o salmista vai pedir a Deus por avivamento, ele diz: vivifica-me, Senhor, segundo a Tua palavra. Quando Davi vai orar a Deus por avivamento, por alegria, lá no Salmo 51, depois que ele é confrontado pelo profeta Natã, ele vai dizer: restitui-me, Senhor, a alegria da Tua salvação. Jó também fez um pedido, e Jó diz lá no capítulo 31, verso 1, ele diz: fiz uma aliança com os meus olhos, como, pois, eu fixaria em uma donzela? Meus irmãos, é preciso que nós entendamos que a razão pela qual nós não devemos nos envolver e nos voltarmos de uma forma amorosa, dedicada aos valores deste mundo, é porque esses valores pecaminosos, eles não procedem de Deus. Isso tem infiltrado nas nossas escolas. Quem é pai aqui e tem seus filhos na escola sabe disso. Os valores que as crianças estão sendo ensinadas agora, uma das coisas básicas que a Bíblia ensina, por exemplo, a disciplina. Hoje, se você disciplinar o seu filho com vara, como a Bíblia manda, pode chamar o conselho tutelar. Hoje é ensinado você a não disciplinar, você tem que ter um diálogo apenas. Em casa é assim, a lista tem 2 anos e 8 meses, mas quando o diálogo não funciona, vai na vara mesmo. Na verdade, não é vara por enquanto, que a gente ainda tem que descer lá no quintal pegar uma. Por enquanto é no chinelo. Porque a sociedade ela está querendo dizer aos pais como o cristão deve ensinar os seus filhos. Como que o cristão deve educar. E a sociedade quer dizer agora para a igreja como que a igreja deve viver também. Por isso que o cristão, portanto, ele deve lutar contra esses desejos. A soberba da vida aqui é a vanglória de coisas passageiras, como uma riqueza, posição, beleza, status. O soberbo é aquele que tenta impressionar as pessoas com sua importância. Por isso que João vai dizer: a soberba da vida é isso, essas coisas passageiras, essas coisas sem importância, quando o que é mais importante na nossa vida é a nossa relação correta com Deus. Mas ele continua dizendo que os desejos do mundo são passageiros, por isso nós não devemos nos entregar a este mundo, porque ao contrário da eternidade, os desejos do mundo são passageiros, mas a vontade do Senhor é eterna. Ela não é circunstancial, mas é eterna. E é por isso que o cristão, portanto, não deve buscar ou não deve servir aos prazeres deste mundo, mas influenciar esta sociedade. O mundo não é permanente. Um dia esse sistema passará, seus prazeres e encantos passarão. Um cristão maduro deve se considerar como um peregrino, um estrangeiro sobre essa terra, está aqui de passagem, não tem cidade permanente, mas a procura, o desejo, o anseio do cristão é nas coisas que estão por vir. E é por isso que não devemos nos impregnar nas coisas deste mundo, quando João está contrastando 2 tipos de vida: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo, para o dia atual, para as coisas deste mundo.
E aí no verso 17 ele diz isso: ora, o mundo passa bem como os seus desejos, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Ou seja, quem é filho de Deus, quem busca viver a vontade de Deus, permanece firmado no Senhor. A ideia de permanentemente é que eu vou lutando contra as ideologias, os prazeres, as vontades deste mundo, e eu estou dando passos rumo à eternidade. Por considerar que as coisas deste mundo passam, os seus desejos. Quantas pessoas hoje, quantas pessoas, até mesmo o cristão às vezes, queria ou desejou cometer pecados, desobedecer a Deus por uma vontade transitória e depois sofreu amargamente. O prazer da carne é prazeroso, o pecado é gostoso, é bom, é agradável. Porque se não fosse bom, ninguém pecava. Mas assim como o álcool, por exemplo, que te dá, e a droga que te dá uma sensação de beleza momentânea, e após essa sensação vem toda aquela ressaca, assim é a pessoa que busca satisfazer os seus desejos que são contrários à vontade de Deus. Pode ser prazeroso, pode ser agradável, mas o resultado de tudo isso é um sentimento de culpa, um sentimento de tristeza, porque os prazeres deste mundo são passageiros e não compensa, e não é algo benéfico. É por isso que o cristão não se encanta por essas coisas. O homem que se apega aos caminhos deste mundo, que entrega a sua vida às coisas deste mundo, essa pessoa está caminhando em passos por meio da desilusão, desengano. Mas aquele que está sempre buscando ter uma relação correta com Deus, este, apesar das lutas e tribulações, permanece firme. Tiago, quando vai escrever aos seus leitores da época, ele vai dizer assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu tenho muita dificuldade, às vezes, de ouvir um crente dizer que o seu melhor amigo é um ímpio. Porque o ímpio ele não tem a Deus. O ímpio não tem a Deus. E se às vezes as suas melhores amizades são as pessoas do mundo e eles te aceitam, você talvez tenha que pensar se você de fato não está abrindo mão dos seus princípios, dos seus valores, para ser aceito por eles. Porque contraria aquilo que o próprio Deus disse. Paulo vai dizer: todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa serão perseguidos. Eu não sei se todos aqui, alguns eu sei que não vieram de berço evangélico, mas nós que não viemos de berço evangélico, a gente sabe muito bem, né, as nossas amizades anterior e como que essas pessoas foram se afastando depois que nós começamos a servir a Deus. Se eu gostava das coisas do mundo, se eu gostava de me embriagar, de balada, de satisfazer os desejos do meu coração, e hoje o meu prazer é ler a Bíblia, orar, estar na igreja, estar com os irmãos, aquele que é teu amigo vai dizer: virou crente. Se a sua relação com o ímpio não for para apresentar o evangelho a ele, então você está perdendo seu tempo. Porque a nossa relação com o ímpio deve ser de influência e não de ser influenciado. Eu tinha tantos amigos quando eu bebia, hoje eu parei de beber, graças a Deus, e os amigos se afastam tudo. Justo. Os falsos amigos, né? Os falsos amigos. Justamente. Isso mesmo. E a amiga aquele lá de cima.
Sim, isso mesmo. Então veja, essa é uma realidade. Então veja, irmãos, que o grande desafio do cristão não é ser aceito por todos. O grande desafio do cristão é viver em paz com Deus. Por isso, diariamente eu e você enfrentamos grandes tentações, de sermos governados pelos princípios das Escrituras ou fazer do nosso jeito, ou fazer de acordo com a nossa vontade. Nós estamos no mundo, obviamente, porém o próprio Senhor Jesus vai na sua oração sacerdotal, lá em João 17, ele vai dizer: nós estamos no mundo, mas nós não somos deste mundo. Nós pertencemos ao Senhor. O cristão é chamado do mundo e enviado de volta ao mundo, mas para testemunhar do Evangelho, falar da graça de Deus. E você não precisa ser um pós-graduado em teologia e fazer especialização em evangelização para você evangelizar. Você precisa simplesmente dizer o que Cristo fez na sua vida. Por isso que nessa noite eu queria que nós retornássemos para os nossos lares, pensando qual é o nível de amor que nós temos nutrido por Deus e qual é a relação que eu e você temos tido para com esse mundo. João apresenta razões de você não amar, vai dizer: você não deve amar esse mundo porque o mundo se opõe à vontade de Deus. Os valores que você deve nutrir na sua vida, na sua família, no seu dia a dia, são valores bíblicos e não valores transitórios. Você deve investir naquilo que é eterno e não naquilo que é passageiro. E o que é eterno é a nossa relação com Deus. E é a partir da nossa relação com Deus que eu devo filtrar todas as coisas que eu ouço, assisto, leio, as minhas decisões. O filtro último é sempre a palavra de Deus. Mas se você não tem guiado a sua vida pelos princípios, pelos valores das Escrituras, você vai desconsiderar a Bíblia e você vai dizer: tudo é relativo. Tudo é relativo. O que importa é o meu coração, é o que eu estou sentindo nesse momento. O nosso sentir, na maioria das vezes, ele é contrário à vontade de Deus. Que Ele nos ajude a não olharmos apenas para estatísticas, mas que você seja um agente de transformação onde o Senhor te colocou. E que nós assumamos esse compromisso de não sermos guiados pelos princípios do mundo, desse sistema caído, mas que a sua vontade, o seu desejo seja fazer a vontade do Senhor. Há um preço a ser pago, obviamente, mas o que vale mais a pena é fazer a vontade do Senhor, que de acordo com Paulo, lá em Romanos, ela é boa, perfeita e agradável. Que Ele mesmo nos ajude, portanto, a sermos testemunhas neste mundo pela forma como nos relacionamos diariamente como discípulos de Jesus Cristo. No nome dele mesmo. Amém. Nos coloquemos de pé, vamos orar. Santo Deus, nós somos gratos a Ti, ó Pai, pela Tua palavra. Somos gratos ao Senhor que nos fala, ó Deus, nessa noite sobre a necessidade de fazermos uma análise, uma reflexão na nossa própria vida, para respondermos a nós mesmos se nós temos de fato amado, nos entregado a este mundo, ou se o amor para com Deus nos leva a ter uma relação de testemunho, de mudança de vida, de tal forma que nós resistamos os valores e o sistema deste mundo e que guiemos as nossas vidas pelos princípios da Tua palavra. Sabemos que o único que permanece é a Tua palavra e que a única coisa que vale a pena neste mundo é justamente termos uma relação contigo, por meio dessa relação pregarmos o Teu Evangelho, para que assim como nós, outras pessoas também possam ter uma esperança de vida eterna. Cuida do Teu povo, de cada família aqui representada, para que a Tua palavra de fato seja o centro da nossa casa, das nossas vidas,
e que recorramos a ela sempre para tomarmos as nossas decisões diárias. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que as consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre nós, irmãos, sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, não somente hoje, mas por toda a eternidade. Amém. Os irmãos podem se assentar. Quero agradecer mais uma vez a mãe do nosso irmão Guilherme pela presença. Deus continue abençoando a sua vida, e nosso desejo é que se sinta muito bem. Sempre que desejar retornar, será muito bem-vinda, tá bom? Deus abençoe sua vida. Irmãos, não esqueçam de cumprimentar o seu irmão, desejá-lo uma semana abençoada. E se essa semana você sentiu falta de algum irmão aqui, conforme a gente viu na escola dominical, você tem uma tarefa essa semana, que é de entrar em contato com o seu irmão e saber como é que ele está, tá bom? Que tenhamos uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.